Não vamos comprar que a nossa alegria não seja externa. Que o doce da nossa vida não seja o doce que eu como, mas que seja uma vida alegre, uma vida em paz aqui dentro. De que eu não precise do externo para me complementar. O externo ele vai ser só um transbordo daquilo que já está aqui dentro. É essa a vida abundante que o Criador tem para nós. Mas tem princípios a cumprir. Não é de qualquer jeito. É uma vida boa demais para ser de qualquer jeito. Você precisa querer de toda a sua alma. Aí aqui ele vai falando. O que eu digo para vocês em trevas, diga em luz. Não guarde segredo. Não esconda nada que eu colocar no coração de vocês. Fale, porque as pessoas precisam saber. Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse versículo, ele é o meu medidor. Quando eu estou com medo de fazer algo que Deus coloca no meu coração para fazer e eu começo a dar desculpas, aí eu lembro desse versículo. É melhor obedecer a Deus ou ao homem? É melhor temer a Deus ou ao homem? Porque o homem, e aí eu faço esse raciocínio, porque o homem, ele tem poder de matar o meu corpo. Mas Deus, ele tem, além do poder de matar o meu corpo, de lançar ele no inferno. Então, qual que eu prefiro? Só morrer e ir para o céu? Ou morrer e ir para o inferno? E aí eu vou e faço, que aí fica fácil. É uma troca, é a recompensa. Você precisa ensinar o seu cérebro a trabalhar por recompensa. Então, a minha recompensa para fazer aquilo que eu começo a dar desculpa é pensar se eu quero só morrer ou morrer e ir para o inferno. E aí, quando o outro vem dizer para mim, que geralmente não vem, mas se vier, eu já vou saber. Faça esse teste. Quando você estiver com medo de fazer alguma coisa por causa do outro, por causa do que o outro vai pensar, faça isso. O que é melhor, temer a Deus ou o homem? O homem, ele pode sim matar o meu corpo, mas Deus, ele pode, além de matar o meu corpo, lançar no inferno. E lançar no inferno o homem não pode. Então nós precisamos ter consciência de que existe um Deus todo-poderoso que age por nós, através de nós. Outra crença que precisamos ressignificar é: Deus, ele age por nós, mas através de nós. É através de nós que Deus age. Porque se Deus, ele não quebrou os princípios de humanidade para estar aqui entre nós, ele nasceu, cresceu como homem, ele não vai quebrar esse princípio também de que ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele nos colocou aqui nessa terra para reinarmos. Somos a sua imagem, a sua semelhança. Precisamos internalizar essa identidade em nós. Se ele cuida dos passarinhos que estão lá no campo, ele cuida das flores, ele cuida dos animais, ele não vai cuidar de nós? A sua imagem, a sua semelhança? Por isso não devemos temer o homem. Devemos fazer aquilo que ele tem colocado no nosso coração, para experimentarmos a vida abundante que ele tem para nós. E ele continua: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. É duro esse discurso. Aqui, Jesus, ele está se posicionando como filho de Deus, como sabendo quem ele era. Ele não estava dizendo aqui para eu não honrar o meu pai e a minha mãe. Porque honrar o meu pai e a minha mãe é um princípio com promessa para eu viver aqui na terra.
estava dizendo aqui para os pais abandonarem os seus filhos. Abandonar é diferente de amar. O que ele disse aqui é que aquele que ama, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, aquele que ama o esposo, a esposa mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, o que nós podemos tirar disso? Aonde Jesus habita? Jesus habita dentro de você. Através do Espírito Santo, ele habita dentro de você. E quando você ama Jesus mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, significa que você ama você próprio. E quando você tem Jesus dentro de você e que você se ama, você consegue honrar o seu pai. Você consegue ajudar os seus filhos, ajudar a sua nora, ajudar a sua sogra. Mas quando você não tem Jesus dentro de você, que você não se ama, que você não conhece o verdadeiro amor, você vê a sua família morrendo e você não sabe como ajudar. E aí nós não temos esse entendimento que Jesus estava dizendo aqui. É isso que Jesus estava dizendo aqui. E aí nós pegamos isso no sentido lateral, de brigar com o pai, de brigar com a mãe, de me rebelar, de ir embora, de abandonar a família, de largar o esposo. Não é isso que Jesus estava dizendo aqui. Porque Jesus, ele falava através de parábolas. Precisamos buscar o conhecimento para entendermos o que Jesus estava dizendo. A Bíblia diz assim que o espiritual, ele entende todas as coisas, o carnal, ele entende só o que é da carne, nem o que é da carne ele entende direito. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Por que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares? Porque quando você começa a mudar, quando você encontra Jesus, o verdadeiro amor vem para dentro de você e você começa a mudar, as pessoas te criticam. As pessoas não querem essa mudança. Mas aí você precisa se posicionar, não. Esse Jesus, ele vai fazer por mim, mas vai fazer por vocês também. Então eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. E ó, quem ama não é para abandonar, é amar. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aí tá falando: quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que nós temos visto nesses dias é as pessoas achando que acharam a sua vida. Falando dessa libertinagem que estamos vivendo. Porque não estamos vivendo uma liberdade. Liberdade é o que Cristo nos ensina. O que é liberdade? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. O que é liberdade? Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me edificam. Liberdade é eu saber que existe a maconha. Eu já ter sentido o cheiro da maconha. Eu fiz universidade, eu fiz faculdade. E lá dentro, a maconha está para toda parte. Eu já cheirei, senti o cheiro, porque de dentro da minha sala de aula, os meninos ficavam lá atrás cheirando. Então eu senti o cheiro da maconha. Eu sei identificar o cheiro da maconha quando eu passo na rua. E hoje você passa nas praças, você sente o cheiro. Se eu quiser, eu posso fumar maconha? Posso. Quem vai me impedir? Só que eu sou livre. Eu tenho liberdade para dizer: eu não quero fumar maconha. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim e Ele me dá esse poder de liberdade. Porque quantas pessoas estão lá e queriam sair de lá, mas não conseguem? Isso não é liberdade. Maconha não é liberdade. Prostituição, adultério, isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque quantas pessoas estão presas, vícios, estão presas nisso e querem sair de verdade e não conseguem.
mas entraram nisso com a mentalidade de que era liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer isso. E agora para sair? Você pode sair também, mas você está aprisionado por isso. E somente se você tiver um encontro com esse Jesus, você dá conta de sair. Porque eu vou contar o exemplo do meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra, antes de nós termos o encontro com Jesus na minha casa. O meu pai é um homem muito digno, um homem que eu louvo a Deus por ter tido ele como meu pai. Eu sou quem eu sou, por causa da graça e do amor de Deus, mas por causa do pai que ele permitiu que eu tivesse aqui nessa terra. O meu pai, ele é exemplo de coragem, exemplo de trabalho. Mas o meu pai, ele bebia, que ele era carregado pelos amigos para chegar até em casa. E teve uma época que o meu pai parou de beber, por vontade própria. E ele ficou um tempo sem beber, porque ele tem a personalidade forte. Mas depois ele voltou a beber novamente. E ele ficou por 10 anos. De segunda a sexta ele trabalhava, porque ele tinha nunca vi meu pai numa segunda-feira em casa. De segunda a sexta ele trabalhava, mas de sexta à noite até domingo à tarde ele estava bebendo. E ele era carregado até em casa pelos seus amigos. E um dia, e meu pai detestava quem falava que era crente de palavra de Deus, meu pai não gostava disso. E um dia, nós lá em casa começamos a ir para a igreja, começamos a ter um encontro com Jesus, e um dia ele foi. E ele teve um encontro com esse Jesus. E ele foi liberto do álcool. E já tem 25 anos que o meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Porque Jesus libertou meu pai do alcoolismo. Então você que me ouve e que tem problema com qualquer vício, que seja o álcool, o cigarro, a droga, a pornografia, a prostituição, qualquer vício que você tenha problemas com ele, que é as obras da carne. Se você decidir do fundo do seu coração abandonar isso, peça ajuda ao Espírito Santo através de Jesus, que você vai se libertar no mesmo dia. E depois é um processo de você contar mais um dia, e aí se afaste do meio de onde tem, porque se você já foi, né, se você já teve problema com isso, não procure a tentação, se afaste de onde tem. Mas se você pedir para Jesus te libertar disso, assim como todos os endemoniados, todos os enfermos, os oprimidos que foram trazidos até Jesus, foram curados naquela época, hoje ainda acontece a mesma coisa. Porque Jesus, ele não mudou. E o reino do céu já chegou entre nós, ele está entre nós. Só depende de nós. Depende de nós querermos, porque o convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus, ele só entra no seu coração se você abrir a porta. Andar com Jesus é uma vida boa demais para ser uma vida mais ou menos, para você não ter que fazer nada, para você colocar qualquer outra pessoa no lugar dele. Você que me ouve no YouTube, não se esqueça de deixar o joinha, deixar o seu like, faça um comentário abaixo no vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe.